Olá, bom dia a todos. Meu nome é Raquel Desidério Souto, eu sou pós-doutoranda junto ao Laboratório de Cartografia da FRJ, o GeoCart, e eu também sou presidenta do IVIDS e desse grupo UFMappers do FRJ. Vou mostrar a vocês logo de início, para deixar o pessoal entrar. Esse aqui é o portal do nosso instituto. Aqui é a página das oficinas temáticas que nós estamos promovendo neste ano, começando por essa de hoje, do ponto de interesse. Dando sequência, haverá uma oficina sobre também mapeamento de pontos de interesse, só que num nível mais avançado, ou seja, eu vou ensinar vocês a mapearem a partir dos arquivos do Censo Demográfico de 2022 do Brasil, que é promovido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A terceira oficina será sobre mapeamento de waterways, que são os cursos d'água, rios, córregos e outras feições importantes nesse sentido, como os Fords. Essa oficina aqui nós teremos um convidado especial que vai ministrar. Na oficina número 4, será o mapeamento de feições importantes no âmbito da redução de riscos e desastres, o RRD, porque vários grupos de UFMappers têm trabalhado nessa temática e nós vamos oferecer também uma oficina nesse sentido. Também a quinta oficina, finalmente, desse semestre, será o mapeamento de árvores e de cobertura vegetal em geral no OpenStreetMap. Da mesma forma, alguns capítulos de UFMappers, tanto aqui do Brasil quanto do exterior, têm se dedicado a esse tipo de mapeamento de árvores e cobertura vegetal. Conforme eu falei, essa oficina é um oferecimento do IVIT para o UFMappers UFRJ. Vou mostrar rapidamente a página. Essa daqui é a página. Nós promovemos também no ano passado um curso de capacitação em mapeamento com OpenStreetMap, é um curso completo, desde a parte de entender os conceitos básicos de cartografia até o mapeamento de campo e a realização de mapatonas. Eu estou realizando a revisão de todo esse curso, o material desse curso já está sendo colocado lá no portal do curso, o material revisado. Além disso, nós promovemos também uma entrevista com o Rogério Borba sobre a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais do Brasil, em comemoração ao nosso primeiro ano de funcionamento do UFMappers UFRJ. Também recomendo que todos assistam. Aqui embaixo é a campanha de Maricá, mas eu vou falar sobre isso adiante na apresentação. Como eu disse, estamos hoje para falar sobre o mapeamento de pontos de interesse, o POI, com o OpenStreetMap. A estrutura da apresentação, vou mostrar para vocês o que vem a ser o OpenStreetMap, porque há muita confusão sobre isso, o modelo de dados dele, o que vem a ser exatamente um ponto de interesse, quais são os exemplos principais de pós que as pessoas utilizam no mapeamento, algumas regrinhas para mapear pós, segundo a WikiOSM, que é a principal fonte de documentação para mapeamento no OpenStreetMap, algumas etiquetas importantes também em relação a pós, etiquetas extras que também são utilizadas em outros tipos de feições no OpenStreetMap, algumas aplicações, principalmente aplicações web, e uma atividade prática, eu vou mostrar para vocês como mapear no editor ID, e depois que terminar a oficina, vocês terão um prazo de 10 dias para realizar uma pequena atividade de mapeamento também no editor ID, a fim de fixar o conhecimento. Aqueles que realizarem a tarefa de mapeamento com sucesso terão acesso, então, ao seu certificado. Bom, o que é o OpenStreetMap, e o que ele não é, principalmente? O OpenStreetMap é um projeto colaborativo mundial, atualmente é a maior base colaborativa digital do mundo. Ele foi iniciado em 2004, é um acervo, então, global de dados. Esses dados são abertos e eles estão sob uma licença denominada ODBL. Agora, o que não é o OpenStreetMap? Ele não é apenas um banco de dados, ou apenas a página web, aquela principal osm.org. Também não é um sistema para você extrair dados precisos, aqueles dados
com localização precisa, ainda que os dados extraídos do OpenStreetMap possam ser validados e então utilizados por uma série de aplicações. Atualmente, uma série de softwares consomem esses dados do OpenStreetMap a fim de oferecer, né, aos seus usuários a informação já trabalhada, filtrada. Não é um sistema de análise espacial online, como de outras empresas privadas, ainda que haja da mesma maneira, né, como eu falei anteriormente, diversos programas que se utilizam desses dados do OSM e oferecem, então, mapeamentos temáticos já com os dados validados e tratados e num formato de mapeamento temático. O modelo de dados dele utiliza elementos para constituir o desenho dos objetos, né? Aqui uma brincadeira, o homem que toma café e a cafeteira. Vejam que ambos esses objetos, o homem e a cafeteira, eles podem ser desenhados a partir de pontos, linhas e áreas, e é exatamente isso que nós fazemos no OpenStreetMap. Os principais elementos dele, então, são o nó, o caminho e a relação. O nó, ele é chamado de node, o caminho em inglês é way e a relação relation. O way, ele pode ser ainda aberto, principalmente para traçado de trajetórias, ele pode ser um caminho fechado, e ele pode ser um caminho fechado em que você considera a parte interna, e é denominada como área. Aqui alguns exemplos de como poderíamos representar alguns objetos utilizando esses elementos. Então, se eu, por exemplo, quero representar no mapa uma árvore ou a localização de hospital, eu posso utilizar o nó, que é o node. Se eu quero representar um caminho, uma estrada, um rio, um córrego, eu posso utilizar um way. E para representar as áreas, né, aqui o exemplo de uma área pantanosa, a gente usa área, caminho fechado, área. Os rótulos, eles são adicionados para cada objeto que é mapeado a fim de oferecer mais informações sobre aquele objeto. Então, por exemplo, eu posso mapear uma edificação utilizando a tag building, mas eu posso qualificar essa edificação, dizendo que ela é uma casa, por exemplo. Então, aqui, building igual a house. Assim, tudo que vocês mapearem no OpenStreetMap, vocês terão que acrescentar uma etiqueta. Eu vou ensinar assim, o básico de como vocês vão fazer isso. E essas etiquetas, né, que atribuem mais informações sobre esses objetos, elas são nesse formato daqui, chave é igual valor. Então, no caso do nosso exemplo, building igual a house, quem é a chave? É building, e o valor dela é house. Onde a gente pode consultar, né, essas etiquetas? O principal repositório de etiquetas, aquelas que são aprovadas oficialmente pela comunidade mundial, está aqui na WikiOSM, na página específica Map Filters. Esse aqui é o grande acervo, né, de etiquetas oficiais. Ela tem uma tradução automática para o português, e, além disso, ela tem uma tradução também para uma série de línguas de idiomas estrangeiros, e, no caso do português, para todos esses países aqui que estão listados na apresentação. Ou seja, quando forem atribuir etiquetas, priorizar, né, sempre que possível, essas etiquetas que são as etiquetas oficiais. Agora, existem outras etiquetas que são atribuídas pelos colaboradores ao redor do mundo. Essas outras etiquetas, elas aparecem aqui nesses dois repositórios, o Tag Info e o Tag Finder. Esses dois repositórios, na verdade, quando a gente faz uma consulta neles, por exemplo, eu quero consultar uma escola, como eu vou etiquetar uma escola? Se você entrar lá e buscar por escola, ele vai mostrar todas as etiquetas relacionadas à school que foram mapeadas no mundo, não apenas essas que são as oficiais, são todas as que foram utilizadas no mundo. E se vocês tiverem curiosidade de entrar nesses repositórios aqui, vocês verão que a gente já tem um acervo de milhares de etiquetas, são muitas etiquetas. Bom, como eu falei para vocês, o principal repositório WikiOSM Map Filters, ele é o grande acervo de etiquetas, né, para você, não só de etiquetas, mas de maneiras de mapear cada objeto desses.
E os objetos, eles estão classificados em categorias. Existem as categorias principais, tá vendo? Essa aqui é Primary Features, que são as feições principais, e a partir dessas grandes categorias tem classes, então temos classes de Airway, Aerial Way, Barrier, Boundary, que são os limites, e dentro dessas classes ainda subclasses. Então, por exemplo, a Amenity, que é a classe que a gente vai trabalhar principalmente hoje, que é a classe principal dos pontos de interesse, ela pode ser subdividida, ela é subdividida em alimentação, educação, transporte, finanças, saúde, etc. Assim, uma observação importante é que no OpenStreetMap, os pontos de interesse estão concentrados aqui, na etiqueta Amenity, na chave Amenity. Só que ao longo, né, do próprio acervo do Map Filters, a gente encontra outros tipos de objetos que também poderiam ser representados no mapa com ponto de interesse, como eu vou mostrar para vocês adiante. Então, não está limitado a isso aqui. Ainda mostrando um pouco melhor da WikiOSM Map Filters, que eu falei para vocês que é o grande acervo, né, dos objetos e como mapeá-los. É bastante interessante essa página, porque quando a gente entra em cada classe dessas, por exemplo, a Amenity, ele já mostra aqui uma tabela, e na esquerda da tabela tem os pares chave-valor, tá vendo aqui, Key Value, para vocês consultarem. Então, o exemplo aqui do início, a Amenity é igual a bar, seria onde vocês têm que entrar, onde teriam que entrar para ver como mapear um bar no OpenStreetMap. Além disso, ela oferece uma coluna de comentários para ajudar o usuário a entender a que elemento, né, está se referindo, que nem sempre é intuitivo o valor. Né? O bar é um valor intuitivo para nós, a gente já conhece, mas outras palavras, principalmente as que estão em idioma estrangeiro, são mais difíceis de entender, e aí vem um comentário. Eu coloquei esses daqui em inglês, mas ela também está traduzida para o português. Além disso, essa tabela, essa grande tabela, ela tem uma coluna importante que são os elementos. O que quer dizer isso? São os elementos que você pode utilizar, por exemplo, para mapear, aqui no nosso exemplo do bar, para mapear um bar. Então, aqui ele mostra dois elementos que são possíveis de serem utilizados para você mapear o bar. O ponto, no caso, quando a gente mapear o ponto de interesse, a gente vai utilizar o ponto, ou a área. Também pode ser utilizada a área para mapear aí exatamente a área completa do bar. Além disso, nessa mesma tabela, né, ela tem os pares chave-valor, e ela tem uma parte importante também, uma coluna, que é como aparecem esses dados no mapa, que é chamado renderização. Então, o principal renderizador do OpenStreetMap, que é aquele que funciona no endereço principal, o sm.org, ele, por exemplo, vai mostrar um bar que você tenha mapeado com ponto, com esse símbolozinho aqui, que é o símbolo da taça. Da mesma maneira, os outros café, por exemplo, ele vai mapear, ele vai mostrar como uma xicrinha de café. Então, vocês têm total controle de como essa informação vai aparecer depois no mapa. O que é, então, um ponto de interesse? Né? Vocês encontrarão essa expressão muitas vezes na literatura relacionada a mapeamento, principalmente colaborativo. Bom, ponto de interesse é a expressão usada em cartografia para a representação de uma feição usando um ícone, que se refere a um ponto particular que seja de interesse para os indivíduos, de um modo geral. Então, por exemplo, se eu quero mapear uma escola, um posto de saúde, um hospital, eu estou fazendo isso porque a gente considera que seja importante para os indivíduos de modo geral. Nesse sentido, se eu tenho também a intenção de mapear a casa de um colega, a casa da minha mãe, a casa do meu pai, ou algum local, né, que seja de referência para mim pessoalmente, eu não posso denominar isso como ponto de interesse. O ponto de interesse, ele tem um interesse em geral para as pessoas, né, para os indivíduos. E, analogamente, tem uma expressão que é chamada área de interesse. Então, você tem o POI, que é o Point of Interest, e tem a área de interesse, que é a Area of Interest.
E também é necessário explicar que, mesmo que vocês mapeiem uma função como uma área, como eu mostrei anteriormente, que o bar pode ser mapeado como um ponto ou como uma área, mesmo que vocês usem a área para mapear o bar, lá na renderização do mapa, quando alguém consultar o osm.org, essa feição ela vai aparecer como um ponto, porque ela é um ponto de interesse. Aqui é um exemplo, né, o aeroporto de Fernando de Noronha, que é uma ilha importante marítima aqui no Brasil, foi mapeado, tá vendo? O aeroporto, praticamente a pista do aeroporto. Mas quando aparece no mapa, ele coloca aqui no meio o íconezinho de um aviãozinho que é para marcar que aqui tem um aeroporto. E o aeroporto, ele também é considerado um ponto de interesse para os indivíduos. Aqui o exemplo das etiquetas, o par chave-valor aqui em cima, ó, a chave Aeroway e o valor Aerodrome, e o restante são as etiquetas adicionais, que são importantes, como eu falei, para caracterizar esse objeto, né? Quanto mais informações a gente colocar, melhor. Não tendo certeza das informações, não é bom colocar apenas as informações que vocês tenham conhecimento e certeza. Da mesma maneira aqui, ó, numa aplicação que eu vou mostrar adiante, esse mesmo aeroporto de Fernando de Noronha, ele aparece, tá vendo, como um ponto, que eu circulei aqui, ó, no mapa. E na tabela lá de atributos, ele, na verdade, ele está como um way, tá vendo aqui? O way, o ID do way dele. Isso quer dizer que ele foi mapeado como uma área, como mostrei para vocês, mapearam a pista do aeroporto, só que quando aparece no mapa, ele aparece como um ponto, que ele é um ponto de interesse. Existem milhares de etiquetas também para pontos de interesse, porque além das etiquetas que caracterizam o ponto, né, que são as chaves, tem também todas aquelas etiquetas adicionais que podem oferecer mais informações sobre eles. Como eu mostrei anteriormente, a principal categoria é Amenity, no OpenStreetMap, essa chave Amenity, e ela está relacionada, né, a várias áreas que são importantes para os indivíduos, então alimentação, educação, finanças, serviços públicos, etc. São aparelhos utilizados tanto pelos moradores, mas também importantes para os visitantes dos lugares. Então, vocês podem também mapear aqueles aparelhos de turismo, por exemplo. Entrando mais especificamente nas etiquetas em si, aqui são alguns exemplos de etiquetas de POI para alimentação, café, bar, fast food e restaurante. Aqui alguns pós para educação, inclusive creche aqui embaixo, uma palavra que não é comum no Brasil, mas kindergarten. Aqui algumas também relacionadas a carros, né, estacionamento, abastecimento de combustíveis. E já ficam esses exemplos para vocês consultarem depois no material da oficina. Aqui também algumas etiquetas relacionadas ao transporte, etiquetas relacionadas a finanças, a área de saúde, né, etiquetar clínicas, hospitais, farmácias, veterinárias. Aqui a cultura, teatro, cinema, artes, clubes. Aqui relacionado também a serviços públicos, então delegacia de polícia, posto de bombeiro, posto de correios, fóruns, tribunais. Só como eu disse a vocês, a grande categoria de POI para o OpenStreetMap é essa chave Amenity, mas a gente encontra também outros POIs em outras categorias do OpenStreetMap, como a categoria Laser. Laser é uma categoria que ela diz respeito aos equipamentos de lazer ou esportivos. Então, aqui a gente pode encontrar piscinas, né, que são piscinas coletivas. Mais uma vez, o ponto de interesse é algo que interessa ao coletivo e não aquilo que seja importante para você individualmente. Assim, então, laser e swimming pool você vai colocar como pós se for uma piscina que tem atendimento ao público. Laser é igual a marina, laser é igual ao parque, aqui no caso é o exemplo do Parque Madureira, e laser igual a beach resort seria alguns pontos de interesse relacionados a essas estruturas de lazer,
também estruturas relacionadas a esportes, então tem Lasers Sport Hall, Laser Sport Center, PIT, que são quadras também individuais descobertas, etc. Alguns exemplos de pós para zonas costeiras e marinhas, que eu acho importante também, porque a gente não encontra muito isso na documentação em geral e nas apresentações dos grupos, né, das palestras. Em relação ao mergulho, tem todas essas etiquetas que eu capturei lá da WikiUSM também, então dizem respeito a locais de venda de produtos para mergulho, clubes de interessados em mergulho, locais de naufrágio, que são locais importantes do ponto de vista do turismo, recifes, né, de corais também, praias, ilhas. Então aqui tem um resuminho de como vocês podem mapear esses pontos relacionados a mergulho de modo geral. Ainda em zona costeira e marinha, algumas etiquetas relacionadas à navegação, então principalmente o porto e a marina aqui em cima, mas também uma série de outras etiquetas, como etiqueta para o local de fabricação de barcos menores, fabricação e manutenção de vela, fabricação de navios, etc. Uma parte importante também, que é a marcação dos pontos de atracadouro, que é onde eles amarram os barcos menores, e os pontos de ancoradouro, que é onde são presos, né, os navios em si, onde eles encostam e lançam a âncora. Então, são os ancoradouros. Além disso, aquelas estruturas, né, que são artificiais, que foram produzidas pelo homem, principalmente essa daqui, que é a torre eólica offshore Power Generators, já que a energia eólica ela tem se expandido bastante aqui no país, em áreas offshore. Man-made offshore platform, que seriam as plataformas de petróleo. Os faróis, bastante importante dizer que os faróis não são todos iguais. Então, entrando lá na WikiUSM, colocando essa etiqueta lá, man-made é igual lighthouse, vocês têm acesso a toda a documentação sobre os faróis, né, como mapear faróis de diversos tipos, com iluminação, sem iluminação, etc. Man-made é igual buoy, que são as boias, também importante do ponto de vista da navegação, para marcar os locais em que a navegação é perigosa. Guindastes, esses guindastes aqui, no caso, são aqueles guindastes fixos enormes que ficam localizados nos portos, que é diferente daquele guindaste que é alugado pelas firmas de engenharia, né, para realização de uma ou outra obra. Esses daqui são os guindastes fixos de áreas portuárias. Além disso, estações de monitoramento também, de um modo geral, elas são etiquetadas como Man-Made Monitoring Station. Também algumas lojas que vendem equipamento, né, relacionados a esportes realizados em áreas costeiras, não só venda de equipamentos, como vendas dos próprios veículos, então loja para vender jet ski, aluguel de barcos, terminal de ferry, terminal de barcas ou chatas. Laser Slipway, que eu vou mostrar adiante, é aquela rampinha que se coloca para a pessoa chegar e colocar o barco retirado da água, mas não só barcos, né, também outros veículos como jet ski. Operator é uma tag muito importante, uma etiqueta importante, que é onde você coloca também o nome da empresa ou do governo que opera aquele objeto. Então, por exemplo, num porto, quando eu estou mapeando um porto, eu posso indicar quem é o operador do porto, e também eu posso indicar se o operador é público ou privado. Também é bastante importante no sentido de depois fazer a avaliação desses aparelhos, né, que estão dispostos na zona costeira. Aqui alguns exemplos para vocês entenderem a diferença entre a etiquetagem, né? A marina, no caso, ela seria mapeada como uma área total e o porto também. A principal diferença é que a marina geralmente é uma área para lazer e para barcos menores, mas não só lazer, aqueles barcos de pesca em menor escala, que não é a pesca industrial, também são atracados em marinas. O porto não, o porto já é uma estrutura que ele tem capacidade de receber embarcações maiores, então são navios, petroleiros, etc. Na marina, a gente utiliza a expressão atracadouro, como eu falei anteriormente. O atracadouro é o local, né, cada ponto desses onde pode ser colocado a amarra do barco.
E, por outro lado, no porto, a gente usa a expressão ancoradouro. Da mesma maneira, tem os pontos lá em que o barco ele pode encostar e lançar a âncora. Também na marina, a gente tem uma série de piers que eu vou mostrar para vocês, e cada uma dessas estruturas de pier, ela é transversal à linha de costa. Eu vou mostrar adiante também uma foto para esclarecer. E por outro lado, no porto, a gente geralmente fala em docas, né? A gente não fala em... o porto pode conter pier também, mas geralmente a gente fala em docas, porque é uma estrutura paralela à costa, exatamente onde o navio ele encosta. Aqui exemplos para vocês entenderem melhor a diferença entre essas estruturas. Ainda em zonas costeiras e marinhas, a gente tem uma estrutura chamada Building or Boat House, que é uma estrutura em que você pode guardar o barco. Essa estrutura, elas não apenas são estruturas particulares, como está aqui nessa foto. Para ser um ponto de interesse, como eu falei para vocês, ele tem que interessar a várias pessoas. Aí eu estava vendo ontem mesmo que em 2021, lá em Fortaleza, no Ceará, foi construída uma estrutura dessa para armazenamento de barcos, então seria então um ponto de interesse. Aqui também um exemplo interessante, que são postos de combustíveis flutuantes, que tem principalmente na região norte do Brasil, ou nas regiões que dependem muito da navegação fluvial, então waterway igual a fuel, quando o posto de gasolina está sobre a água. E além disso, como eu falei para vocês, aquela rampinha para colocar o barco e retirar, ou retirar jet skis, são etiquetados com laser igual a slipway, que é a rampa, né, utilizada também. Isso aqui também é muito utilizada na região norte e nordeste, em que se depende mais, né, da navegação, de modo geral, para transporte de passageiros e de cargas. Aqui um exemplo para vocês entenderem, né, essa diferenciação. Esse exemplo é do Porto de Manaus, no Amazonas, no estado do Amazonas, no Brasil. Aqui a representação desse mesmo Porto de Manaus já dentro do editor, para vocês verem como é a representação vetorial dos elementos. Eu resolvi colocar também essa observação. Essas estruturas daqui são de contenção das ondas e do efeito das marés, e são estruturas que protegem os portos na costa. Não elas não são pontos de interesse, mas elas são muito utilizadas junto a esses pontos de interesse que estão na costa. Essas estruturas de proteção, elas podem ser diques, moles ou quebra-mares. A diferença é que o dique ele tem as duas pontas presas no território, né, emerso. O quebra-mar está completamente na água, as duas pontas dele estão na água. E o mole, ele tem uma ponta no continente e a outra ponta está na água. Essa é a principal diferença entre eles. Só que do que eu procurei na WikiOSM, eu entendi que essas três estruturas, elas são etiquetadas da mesma maneira, com man-made igual breakwater, que na tradução seria quebra-mar. Só que são a mesma etiqueta utilizada para essas três estruturas. Aqui um outro exemplo também de uma marina que tem na Alemanha. Tem um link, cada figurinha dessa que aparece na apresentação é o link para aquilo que eu estou mostrando no slide. Então, se vocês tiverem curiosidade de clicar aqui, vocês verão no OpenStreetMap essa área dessa marina alemã. Entender melhor aqueles objetos que eu mostrei. Bom, de modo geral, essas são as etiquetas principais que eu separei para vocês, que vocês podem depois consultar no material. Agora, existem regrinhas para se mapear o ponto de interesse no OpenStreetMap. Aqui eu separei algumas dessas regrinhas, né? A principal regra que eu acho é cada objeto no mundo real é representado apenas por uma feição no mapa, e essa feição por apenas um único elemento, então ponto, linha ou área, né, como mostrei lá no início da apresentação. Assim, pensando nisso, né, que cada objeto vai ser representado ou por um ponto, uma linha ou uma área, seria incorreto a gente mapear uma área de escola, como amenity igual school, e colocar um outro polígono dentro e chamar de amenity igual school. Está errado, porque aí a gente vai ter duas áreas para o mesmo objeto, amenity igual school. Também seria errado a gente fazer isso com dois
elementos, né, da mesma forma, utilizar uma área e um ponto que seja utilizando a mesma etiqueta, ou seja, não mapeiem elementos diferentes ou iguais para a mesma etiqueta, né? As etiquetas já são diferentes. Esse controle aqui é importante por quê? Para não ficar criando duplicatas na base. Então, essa regra aqui já é para controlar o excesso de dados, né, desnecessários na base. Outra regra importante é que há situações que é necessário utilizar mais de um elemento para representar a situação. Então, por exemplo, aqui na foto é a área de uma instituição educacional, só que essa área ela tem uma quadra esportiva aqui ao fundo e tem 3 prédios e mais um prédiozinho anexo aqui na esquerda, bem aqui no cantinho. Então, essa situação aqui é diferente de você mapear apenas uma escola. Então, ela requer que você utilize mais elementos. Agora, vejam que mesmo eu utilizando mais elementos, as etiquetas vão ser diferentes. Então, para a área total da escola, né, que está na linha azul aqui no meu mouse, seria Land Use igual a Education, quer dizer, toda a área em volta da escola, você mapeia uma área e coloca Land Use igual a Education. Cada prédio que está dentro dessa área, a gente vai, que é essa linhazinha vermelha aqui na representação, a gente vai usar Building igual a School. Mais uma vez, a chave valor, a chave é Building, que são as edificações, e o valor dela é escola, então é School, Building igual a School. E também posso colocar um ponto dentro dessa área do Building igual a School, porque esse ponto, na verdade, é o ponto de interesse. Mas vejam que eu usei etiquetas diferentes, eu não faço uma área Amenity igual a School e um ponto Amenity igual a School, não. Eu faço uma área Building igual a School, que eu vou mapear o prédio em si, e depois eu coloco dentro um ponto, que é o ponto de interesse que vai aparecer lá na renderização do mapa, lá no site osm.org. Também, não mapear uma feição com 2 etiquetas de categorias diferentes. Essa primeira regra aqui é não mapear com a mesma etiqueta mais de um elemento. E essa outra aqui é não mapear o mesmo objeto com etiquetas que sejam de categorias diferentes. Então, por exemplo, um hotel que tem um restaurante nele ou na área dele, eu não posso colocar um ponto, que seria o ponto de interesse do hotel, e colocar as etiquetas turismo igual hotel e amenity igual restaurante. Por que isso? Porque cada etiqueta dessas tem aquelas etiquetas acessórias que eu mostrei para vocês, né? Pode ter o operador, pode ter o nome, né, do ponto de interesse, etc., o horário de abertura e fechamento. Então, o ideal é que essas etiquetas estejam, esses pontos e essas etiquetas estejam separadas, não juntas no mesmo local, ainda que o restaurante esteja dentro do hotel. Né? Uma coisa é o que há no mundo real, outra coisa é como nós vamos representar isso do mundo real lá na base cartográfica. Então, voltando ao exemplo do hotel que tem um restaurante dentro dele, eu posso mapear uma área total, que é a área do hotel, de modo geral, contendo outros aparelhos, como quadra esportiva, praça, coreto, etc. E eu vou dar a etiqueta tourism igual hotel. Dentro dessa área, eu posso ter o prédio em si do hotel, a edificação, aí a gente vai botar build igual hotel, lembra que building é a chave para edificações, e dentro do hotel aí a gente coloca o ponto do restaurante, então vai ser amenity igual restaurant. Para vocês, né, quanto mais etiquetas a gente colocar, melhor, mas desde que a gente tenha o conhecimento certo da informação que está sendo colocada. Uma etiqueta bastante importante, mas que gera bastante confusão, né? Eu mesma até pouco tempo tinha confusão com isso. Etiqueta para nomes é a etiqueta name. Agora, lembrar que a etiqueta name geralmente é para um nome em particular. Então, é correto mapear um restaurante com uma tag name com o nome do restaurante. Então, por exemplo, eu posso mapear a churrascaria Mários aqui no Rio de Janeiro e colocar name igual a Mários. Mas seria incorreto mapear um hidrante, né? Eu coloquei o ponto do hidrante lá no mapa e colocar name igual a hidrante. Porque a principal característica da name é que seja um nome em particular, não um nome geral.
Então, não colocar name hidrante ou name igual a escola, aí você vai botar o nome da escola, escola estadual, tal, 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 tal. Do mesmo modo, é correto mapear uma escola e incluir o seu nome, mas é incorreto mapear uma estação de alerta e alarme de emergência, por exemplo, né, já no âmbito da redução de risco de desastre, e incluir nessa estação name igual a estação, ou name igual ao código da estação. Não. Para o código, a gente vai utilizar a etiqueta ref. Nesse sentido, como eu falei, adiante a gente vai ter uma oficina específica para afeições que são mapeadas no âmbito da redução de risco de desastre. Então, resumindo, name é utilizado para nomes em particular, não nomes em geral de categorias ou classes ou tipos. Além disso, além da etiqueta name, tem outras etiquetas relacionadas ao nome que podem ser interessantes também. Então, geralmente o name a gente adota de um modo geral, mas tem outros tipos que podem ser importantes, como o nome internacional, principalmente quando é um aparelho que é reconhecido internacionalmente, ou o local name, né, loc name, que é o nome mais utilizado na comunidade daquele local. Além disso, é possível atribuir etiquetas com nomes em outros idiomas também para uma mesma feição, e conforme eu disse anteriormente, isso é bastante utilizado quando o aparelho ele é internacional, reconhecido internacionalmente. Então, por exemplo, o aeroporto Tom Jobim tem lá o nome dele, aeroporto Tom Jobim, em dezenas de idiomas diferentes. Bom, a documentação do seu ponto de interesse, né, também pode ser realizada nesses 3 repositórios importantes, que é a Wikipédia, que é a grande enciclopédia mundial, a Wikipédia, onde você colocaria principalmente a descrição, né, daquele objeto que você está mapeando. Isso aqui é importante principalmente para aqueles pós que têm um valor histórico, um valor turístico, né, monumentos e etc. Você também pode criar uma página na Wikidata, que é um repositório em que a gente pode colocar datasets e outras informações de dados referentes ao POI. E também na Wikimedia, a Wikimedia já mais relacionada a arquivos multimídia, então a gente pode associar fotografias, vídeos, etc. E lá no POI, no mapeamento, na base, aí a gente pode colocar as etiquetas, Wikipedia é igual o endereço da Wikipedia, no caso, né? Substitui esse asterisco pelo endereço. Wikidata é igual ao endereço também, Wikimedia é o endereço, para que lá no ponto, na base, né, no mapa, as pessoas tenham acesso a essa documentação que você fizer sobre o ponto de interesse. Além disso, tem uma etiqueta importante para incluir breves notas, às vezes a gente precisa explicar alguma coisa, né, referente àquele ponto de interesse, para a qual não há etiqueta, ou às vezes uma coisa tão específica que aí você coloca como note. Agora também não vai escrever um testamento no note. São notas breves explicativas em geral, ou para indicar também outras características que não foram atendidas pelas etiquetas oficiais. Aqui um exemplo da etiqueta name, né, como a gente colocou para esse ponto de interesse, que é o Colégio Pinheiro, lá na cidade de Maricá. Quando a gente faz a utilização desses dados numa aplicação, tendo usado a etiqueta name, já vai aparecer o nome do ponto de interesse na nossa aplicação. Então, bastante importante colocar name quando existir o nome exatamente, sempre lembrando que é o nome particular, né? Name aqui no caso não é name igual a school, é o name igual ao Colégio Pinheiro de Anastácio. Outra etiqueta importante que eu mostrei a vocês anteriormente é a ref. Então, não mapear estações de tratamento ou de monitoramento de um modo geral com o nome. Usar, sim, o ref, que é a etiqueta referente a esses códigos, né, desses equipamentos. Outra etiqueta adicional bastante importante, principalmente porque a gente está falando de mapeamento, é o endereço. Então, a etiqueta address tem uma extensa documentação sobre endereço, inclusive uma parte também bastante extensa sobre como a gente coloca a numeração, quando tem mais de uma entrada no prédio, quando a numeração é múltipla, etc.
Aqui alguns exemplos de etiquetas, né, relacionadas a endereço. Então tem para cidade, a numeração, código postal, que é o nosso CEP, a via, no caso, né, address street, suburb é o bairro, né, suburb é o bairro, e por aí vai. Aqui são as outras que não são relacionadas ao endereço, mas que também conferem informações sobre esse objeto, no caso aqui, o Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Mostrando a vocês o que dá para fazer com todo esse acervo, né, do OpenStreetMap, tanto os dados em si, quanto a própria estrutura que a base tem. Aqui é a infraestrutura, um mapa sobre infraestrutura para RD, que a gente criou nesse aplicativo chamado UMap, que é um site que você consegue criar um webmap bastante rápido. Aqui também é o mesmo caso, né, da infraestrutura para RD em Maricá, só que agora dentro do nosso portal eVides, utilizando o WordPress e o plugin JavaScript, né, de biblioteca JavaScript Leaflet, ou seja, esse aqui é o nosso mapa da informação bruta do OpenStreetMap com o UMap, e aí a partir da filtragem e validação dos dados, a partir da filtragem e validação dos dados, a gente montou esse outro webmap já dentro do nosso portal e já com essa formatação de etiqueta de rótulo, né? Então, para cada ponto que for clicado aqui no caso foi a escola, mas pode ser Sirene, que a gente já mapeou também, aí aparece uma rotulagem já toda formatada também, a gente pode mudar, colocar nomes em negrito e todas as outras informações, links, etc. Isso tudo é possível através dessa biblioteca JavaScript aqui, o Leaflet, que é bastante rápida, inclusive ela é mais rápida do que o OpenLayers, né, para quem usa OpenLayers. Outra aplicação também que é bastante interessante também, mais uma vez, esse símbolozinho aqui em cima, onde vocês podem clicar e ver o exemplo. Esse é o OpenPOI-Map e ele tem aqui na direita uma série de categorias, tá vendo? Relacionadas a pontos de interesse, conforme eu já mostrei para vocês anteriormente. Outra aplicação também de WebMap, da mesma forma, clicando aqui, vai lá para o endereço, que eu já mostrei, o exemplo do aeroporto é nesse mapa aqui. Também bastante interessante, ele não tem só esse POI-Map, ele tem outros tipos de mapas temáticos, aí eu considero que vocês devem entrar aqui e dar uma olhada também. Essa captura eu retirei porque eu achei interessante, ele tem uma categoria exatamente sobre desastres, então tem prédios colapsados após um desastre, infraestrutura danificada, às vezes o prédio não colapsou totalmente, mas ele teve uma parte que caiu, ou ele tornou, o seu serviço foi inutilizado, né, etc. Pontos de alagamento, pontos de deslizamento de massa, né, movimento de massa, deslizamento de terra, parcialmente colapsado, danos severos, etc. Então, entrem lá para dar uma olhada também, bastante interessante. E clicando em cada ponto desses, também aparece o rótulo com, tá vendo aqui, as etiquetas que foram utilizadas no mapeamento deles no OpenStreetMap. E o nosso queridinho, que é o OpenSeaMap, né, que é o equivalente ao OSM, só que para o meio marítimo. Então, aqui também vocês clicam e podem entrar na aplicação. Também é o WebMap, só que voltado mais para áreas marítimas, feições marítimas e costeiras, bastante interessante também. Também utilizado, da mesma maneira que o OSM é utilizado naqueles aplicativos para navegação de carros, né, de automóveis em geral, esse OpenSeaMap ele é utilizado também em equipamentos dentro das embarcações que eles utilizam para a navegação. Bom, essa é a parte da teoria, vamos dizer assim. Eu já deixei com vocês lá naquele e-mail que eu mandei o aviso de que todo esse material tá nesse portal aqui da oficina. Então vocês podem vir aqui, ó, arquivos da oficina. Tem essa apresentação de hoje, essa daqui, e tem o material extra que eu deixei também,
O material extra é essa aula 7 aqui, que eu dei ano passado no curso, que é só sobre o mapeamento de campo, que tem vários apps, né, vários aplicativos de celular que vocês podem utilizar para mapear pontos de interesse. O que eu mais gosto é o Vesput, mas as pessoas utilizam bastante também o Street Complete e outros. E aqui é uma cópia, né, do diário a entrada no diário que eu coloquei, que é quem quiser já ir fazendo pode fazer, quem for mais avançado, mas eu vou tratar sobre isso também numa outra oficina, que é mapear ponto de interesse e exibir dinamicamente, mas vai ser direto com os dados do IBGE, do censo 2022 do IBGE. Então esse é o material que está aqui na página, o vídeo da oficina também tem um link para ele, que é esse vídeo que vocês estão assistindo. Aí, quando vocês fizerem, eu vou fazer uma demonstração, mas é importante que vocês façam uma tarefa final, né? Vocês vão ter 10 dias praticamente para realizar um mapeamento de 10 pontos de interesse no OpenStreetMap, utilizando o editor ID, que é o editor principal dele lá, web, né? Podem ser todos pontos do mesmo tipo, você pode escolher mapear 10 escolas, ou 10 restaurantes, etc., ou de tipos diferentes, você pode querer mapear escola, bar, restaurante, etc. Para cada ponto de interesse desses, você deve incluir ao menos 2 etiquetas. Por quê? Para não ficar só naquele basicão, né? De colocar só o chave-valor principal, né? Amenity é igual school. Não, eu quero que vocês coloquem pelo menos mais uma etiqueta, né, adicional, para também aprender a utilizar as etiquetas. Quando vocês mapearem, eu consigo fazer o rastreamento de que vocês fizeram diretamente pelo seu usuário do SM. Então, não precisa mandar nada por e-mail. Você vai voltar aqui na página, vai clicar e vai chegar nesse formulário aqui. Vai botar seu nome, seu e-mail, nome de usuário. Tem uma enquete aqui sobre o que você mapeou, observação, acabou. Tá? Aí manda isso para mim dentro de 10 dias. Aí eu vou mostrar para vocês rapidamente que eu separei 2 casos aqui. Um caso seria mapeamento de um novo ponto de interesse, que eu já consultei aqui, eu já vi que não tem. Vou mostrar uma coisa aqui antes, para quem não conhece ainda. Como é que vocês vão fazer isso? Primeira coisa é criar o seu usuário no osm.org. Então, vai lá em osm.org, clica aqui em cima, ó, no canto criar conta. Aqui vocês vão criar uma conta, tendo cuidado para não usar esse link aqui, identificar-se através de terceiros, né? Que aí você pode se identificar através de outros serviços, como Gmail, essas coisas. Login do Google, etc. Não faça isso. Crie do zero o seu usuário, tá? Você criou o usuário. Depois de criar o usuário e confirmar no e-mail, você vai clicar aqui em cima, em entrar. Clicando em entrar, basta colocar o e-mail e a senha, tá? Esse é o processo para você criar o usuário e entrar. Aqui eu já estou logada, já entrei, tá vendo? Aparece até a minha fotinha aqui em cima. Então, eu separei uma área aqui próximo, né, de onde eu resido, em que eu vi que não tem esse supermercado, né? O prédio supermercado ele já foi mapeado, mas ele não tem ainda o ponto de interesse dele. Como é que a gente faz isso, né? Depois de estar logado, né, você vai entrar com o seu e-mail e senha do OSM, vai aparecer a sua fotinha aqui, significa que você tá dentro, né? Você fez o login. Aí você vem aqui e vai clicar em editar. Quando você clicar em editar, você vai carregar o principal editor dele, que é o ID. Mas tem outras opções aqui para quem já conhece, né? Você pode também editar essa área com o JOSM, por exemplo, que é o editor Java para o OSM. Eu vou usar o ID, que é o mais fácil para vocês que estão começando. Aguarda um pouco, ele vai carregar. Carregando. Como eu já entrei nessa área, ele não ofereceu para mim, mas carregando, ele oferece aqui no início um pop-up que você faz, você acompanha o tutorial dele, ou você já começa a mapear. Então eu clico em começar a mapear, né? Ou para quem está começando é só assistir o tutorial.
E aí o importante, pessoal, quando a gente entra na área, o primeiro procedimento que vocês vão fazer é verificar as imagens. Então aqui, a melhor imagem que a gente tem já está aqui, que é o Rio Mosaico 2019, que é fornecido pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Mas numa área em que você não tem esse tipo de camada, né, da sua prefeitura, que geralmente é uma camada de alta resolução, vocês podem utilizar outras camadas. Então, por exemplo, a camada da ESG, a camada OpenTopomap, a camada que mostra as altitudes, tem as imagens do Bing, etc. Prestar atenção, porque dependendo da camada que você utilizar, elas são mais atuais ou mais antigas. Para uma área urbanizada como essa daqui, que a gente está tratando, não faz diferença. Agora, se vocês estiverem numa área que é mais rural, mais afastada dos grandes centros, tem que observar qual a imagem estaria mais atualizada para o seu caso, tá bom? No caso da gente aqui, a gente vai utilizar o Rio Mosaico. O segundo passo importante também, além de escolher a melhor imagem, né, que tiver com a visualização melhor resolução, etc., você pode também melhorar aqui o brilho, o contraste, você entender melhor os objetos no espaço. Mas o segundo grande passo é também fazer isso aqui, ó, deslocamento da imagem. Porque quando você carrega a imagem, não necessariamente a pessoa que mapeou, ela utilizou a sua imagem. Então é importantíssimo vocês fazerem esse elemento da imagem para que vocês, quando mapearem, não estiverem correndo em erro. Aí voltando ao caso do supermercado que eu falei para vocês, eu vi que aqui já tinha sido mapeado um edifício, mas ele não tem a indicação do supermercado. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar o ponto, que é o ponto de interesse. Vem aqui em cima são aqueles elementos que eu mostrei para vocês, o ponto, a linha e a área. No caso, como a gente está tratando de ponto de interesse, a gente vai colocar um ponto. Então vem aqui, o ideal é você colocar o ponto no centro do polígono, essa poligonal aqui do prédio, e aí vai procurar aqui na esquerda qual o tipo dele. É uma cafeteria? Não. É um restaurante? Não. É uma lanchonete? Não. É bar, banco, supermercado? Ah, é supermercado. Ah, Raquel, e se não aparecer aqui, né? Porque aqui eu já entrei hoje. Se não aparecer aqui, né, para mim direto nessas persianas aqui, é só começar a digitar aqui, ó, para digitar supermercado já vai aparecer aqui, supermercado. Clique em supermercado. E aí agora a gente vai adicionar as etiquetas. A gente já categorizou certinho o que é esse ponto de interesse. E agora a gente vai colocar um nome. Então, aqui é o supermercado Vianense. Operador, não vou colocar. O endereço, eu vou colocar Avenida das Américas. Procurar não ficar abreviando AV ponto, R ponto, colocar por extenso Avenida das Américas. Eu vou pegar aqui o endereço certo. 16701. Bairro Recreio. Município Rio de Janeiro. CEP 22790703. Horário de funcionamento eu não sei, posso deixar em branco. Tipo de pagamento também não sei, vou deixar em branco, mas vocês podem colocar se vocês souberem. Telefone também não sei, vou deixar em branco. Vejam que depois que vocês completarem essas informações aqui, do modo bem rápido e fácil, né, que o editor dele tem essa facilidade de você colocar as informações, se você continuar rolando para baixo, você vai ver que aqui ele mostra como aparecem essas informações que você colocou, esses dados, como ele aparece como etiquetas. Então aqui, a primeira etiqueta foi a escolha do supermercado que a gente fez, então shop é igual a market. O nome que a gente colocou, name, supermercado Vianense. O endereço, tá vendo? Avenida das Américas, o número, o bairro, a cidade e o CEP, tá? Existe outra visualização, além dessa daqui, que é aqui esse ícone do lado, que já é a formatação para linguagem de programação.
Então, já no XML, vocês utilizam assim, né, com 2 pontos, etc. Também é bom quando você quer copiar, você quer, por exemplo, você está mapeando vários pontos de interesse, que eles são muito semelhantes, então mapeou um, só copiar e colar nos outros também. Isso eu vou mostrar numa outra oficina que vai ser dada adiante. Bom, coloquei o ponto, escolhi aqui qual tipo, supermercado, coloquei os dados dele, tá tudo certinho? Tá. Então a gente vai fazer o envio. Clica aqui no canto direito, tem uma setinha para cima que é o upload. O que significa esse upload? A gente vai mandar as informações, esse dado novo aqui, a gente vai mandar lá para a base cartográfica do OpenStreetMap. Então vou colocar aqui a identificação, colocar mapeadores, vou botar UFMappers, UFRJ. Uma outra observação, quando vocês colocarem os comentários sobre isso que vocês estão mapeando, não colocar só hashtag, né? Também o erro que eu tinha foi corrigido e depois eu passei a fazer corretamente. Muita gente faz assim, só coloca hashtag, não colocar só hashtag, colocar outras informações. Então, por exemplo, eu posso botar o bairro e posso colocar o que eu mapeei. Então, bota assim, mapeei um supermercado. Por que isso é importante, gente? Até outras informações que vocês queiram colocar, nada muito extenso também. A mesma lógica da nota, né? Não colocar coisas extensas, colocar coisas curtas. Porque isso vai ajudar depois os próximos mapeadores. Então, um mapeador que tem alguma dúvida, ou entre na sua área e veja alguma coisa e não entendeu, ele consegue ler o seu comentário e entender o que foi feito. Fontes eu vou colocar como conhecimento local, porque realmente eu conheço o local. Vocês podem colocar outros tipos de fontes também, quando é levantamento de campo, dados do GPS, foto de rua, né? Foto a nível de rua, etc. Essas hashtags que a gente colocar aqui em cima, no comentário, automaticamente elas vão aparecer aqui, não precisa mudar. E aí, você pode marcar aqui embaixo, eu gostaria que alguém revisasse as minhas edições. No meu caso, eu não vou marcar, porque eu sei que está correto, mas se vocês estiverem inseguros, de alguma maneira, pode marcar isso daqui, que depois alguém, né, em algum momento, virá e fará a validação do que você fez. Mais uma vez, eles oferecem aqui embaixo, você revisar, você dá uma revisada nas suas etiquetas, né? No caso aqui, são as etiquetas relacionadas a essa submissão dos dados, a esse upload dos dados. Então, vamos clicar em enviar. É importante dizer também que se eu tivesse mapeado de forma errada, ele já ia mostrar um alerta antes de fazer o envio. Então, também é bastante interessante, né, para ser utilizado. Para sair daqui é só clicar com a setinha para voltar, você volta para o portal principal, que é o sm.org. A gente já está batendo horário, mas vou mostrar para vocês um outro caso, né, que é a melhoria dos dados de um ponto de interesse que já existe. Né? Você, além de mapear um ponto de interesse, você pode querer, de repente, melhorar um ponto de interesse que você conhece. Então, aqui um exemplo. O exemplo é do Centro Municipal de Saúde, que tem aqui perto também, que é um posto de saúde da Prefeitura do Rio. Mesma coisa, já está logado, achou a área, clique em editar, ele vai carregar a imagem. Isso. Às vezes espera um pouquinho porque demora, mas vai. Aí, mesma coisa, veja qual é a melhor imagem. Eu vou usar a Rio Mosaico, que eu sei que ela já é a melhor. Essa imagem aqui, ela não está deslocada para mim, não aparece deslocada, então não preciso mexer no deslocamento dela, mas se precisar, se você vai na setinha e desloca. Como a gente vê se a imagem está boa ou não, se ela está deslocada ou não? Pelos próprios edifícios, ó, e pelas vias, principalmente, se a via está passando, se a linha da via mapeada está passando certinho na via, tá? Então aqui tá legal. A pessoa mapeou o centro com essa grande poligonal aqui, clínica ou posto de saúde. Mas vejam que o próprio ID já alerta, né, que você pode melhorar essas etiquetas, atualizando a etiqueta. E ele fornece uma atualização, já dá uma sugestão aqui, que é healthcare igual a clinic. Então, além de ser essa etiqueta aqui de baixo,
name, centro municipal, também botaram tudo direitinho, endereço. A Amenity chegou à Clinic, que é a principal, o principal chave e valor, você também pode colocar isso aqui que ele está sugerindo. Então, eu posso clicar em atualizar, né? Aí ele vai adotar essa sugestão que ele está dando, ou eu posso clicar em ignorar esse problema. Aí ele não vai adicionar essa etiqueta, seja pela razão que for que você faça isso, tá bom? Só para mostrar o funcionamento. Então eu vou atualizar, porque seria importante. Tipo de operador, posso botar government, mesmo que seja OS que opere, né, essa unidade de saúde, o detentor da unidade de saúde é a Prefeitura Municipal do Rio, então a gente bota tipo de operador government. As especialidades eu não sei quais são, mas você pode acrescentar aqui se você quiser, no seu caso. O endereço está certo, né? Já tem endereço, numeração, bairro, cidade, CEP. Botar o horário de funcionamento, tem a página web, tá vendo? Do posto de saúde, os telefones de contato também são importantes no caso de posto de saúde. Revisei, tá tudo certo. Então, praticamente, a única melhoria que eu fiz foi colocar a etiqueta que ele sugeriu. Mas, de qualquer maneira, foi uma melhoria. Clica aqui em cima, ó, no canto direito, que é para fazer o upload. Vamos colocar os comentários. Aí a gente pode botar melhorei POI da clínica. Melhorei o POI da clínica. Dentro daquela lógica que eu mostrei para vocês no início, o POI ele pode ser mapeado como uma área ou como um ponto. Nesse caso, como já tinha a área da clínica, não faz sentido eu colocar um ponto nela, porque na área já está a etiqueta da Amenity, lembra? A gente não pode botar dois elementos com a mesma etiqueta. Então, como já está a área, não precisa colocar o ponto do POI, nesse caso, porque ele já está identificado na área total da clínica, não tem problema. Fonte, eu vou colocar conhecimento local, porque realmente eu conheço. Ele repete aqui mais uma vez as hashtags, não precisa alterar. Eu não vou marcar para alguém revisar, porque eu sei que está certo. Eu vou mandar enviar. Ele vai enviar. Mais uma vez, se tivesse colocado alguma coisa errada antes de fazer esse envio, ele avisaria. A atualização ela acontece, gente, nesse site principal do sm.org, ela acontece geralmente em alguns minutos, tá? Então, mapeou, se você passar 5, 10 minutos, dependendo do local, você já consegue enxergar aquilo que você mapeou no site principal, o sm.org. Além disso, tem um identificador aqui, que é o identificador do seu conjunto de alterações. Esse número que aparece aqui, hashtag 14969706. Isso aqui é o número que a gente chama do char set, né? do change set, que é o conjunto de alterações. Por que esse número é importante? Porque às vezes você quer fazer referência para algum outro mapeador daquilo que você fez. Então você fala, veja o change set número tal, ou então o próprio link do change set, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui apoia o mapa, né, que vocês podem fazer doação para o projeto, e aqui alguns fóruns de discussão, né, tem principalmente o OSM Brasil, no Telegram, no Discord, no X, né, que era o Twitter, o antigo Twitter, a página lá na Wiki, listas de discussão e etc. Clicando aqui também vocês têm acesso a essas comunidades. Eu acho muito importante participar das comunidades, não é besteira, tá? Porque geralmente nas comunidades sempre aparece alguém com dúvida, algum comentário, ou eles mesmos falam sobre alguma coisa que foi alterada que eles não entenderam, tá? Lembra daquele change set que eu falei para vocês? Ó, o meu conjunto de alterações. Então, cada conjunto de alterações gera um link em que vocês têm todas as informações, tá vendo? Qual foi o aplicativo usado, no caso foi o ID, as hashtags foram utilizadas, qual a fonte da imagem de fundo que foi utilizada, no caso a gente usou o Rio Mosaico 2019, qual o idioma que a gente está usando, que é o português do Brasil, e a fonte dos dados, né, que é muito importante também deixar indicada. No nosso caso é conhecimento local e ele traduz para o inglês. Bom, eu mostrei então a vocês o mapeamento de um novo ponto de interesse e
a melhoria de um ponto de interesse que já existe, tá? Eu vou dar uma olhadinha agora para ver. Quiser, pode tirar o compartilhamento aí, ô Vitor, por favor. Vamos ver os comentários aqui para ver se tem alguma dúvida. Mais uma vez, eu estou sempre à disposição, quem me conhece, né? Pode mandar pergunta lá também no e-mail ou no WhatsApp, qualquer coisa, tá? Obrigada. Obrigada pela presença dos professores aqui. Estou vendo bastante gente. Daniele Sintra, Marta Feppel, Régia, professora Régia Esteva, obrigada pela presença. Rodrigo Marzaro também da FV, obrigada. Túlio, obrigada pela presença. Eu acho que não teve dúvida, né? Ou vocês não entenderam nada, ou vocês entenderam tudo, como a gente brinca. Mas, assim, esse é o meu recado e vocês façam lá a atividade, né? Pode entregar dentro de 10 dias. Eu vou fazer, desculpa, eu vou fazer a avaliação e depois vou mandar o certificado para aqueles que fizeram direitinho. Quem não fizer direitinho, eu posso dar uma orientação também para consertar e depois a gente manda o certificado, tá? Obrigada. Obrigada a vocês também. Vamos encerrar, né, Vitor? Porque o pessoal está com fome. E vocês ficam convidados para a próxima, que vai ser no dia 19 de abril, tá bom? Conforme eu mostrei lá na agenda das oficinas. Sim, isso aí. Se reúnem e façam a tarefa em conjunto. Pode fazer em conjunto, tá? Só que cada um tem que mandar o seu formulário. Manda lá para mim. Tchau, gente. Obrigada.